Meus amigos, muitos de vocês certamente já ouviram aquele velho chavão comunista aplicado por professores de história, igualmente comunistas, de que os Estados Unidos, aonde chega, tira a riqueza do lugar, depreda o lugar, leva tudo embora. Os Estados Unidos ocupam territórios para tirar o petróleo dos coitadinhos e assim por diante. Pois bem, a história não é bem assim. Isso é propaganda comunista, evidentemente, contra a América. Mas o fato, a realidade é a seguinte: onde os Estados Unidos entraram efetivamente, as coisas mudaram para melhor. O caso mais simbólico nessa história, ou melhor, simbólico não, o caso mais evidente nessa história é o Japão. Talvez até muito mais que a Alemanha. Porque o Japão foi ocupado pelos Estados Unidos de 45 a 51 e comandado por esse galã de Hollywood, né? Aparentemente um galã de Hollywood, mas trata-se do general Douglas MacArthur, que era o comandante supremo das forças aliadas no Pacífico, no Japão. E esse general ele teve um plano para reerguer o Japão. No final da guerra, o Japão foi derrotado por 2 bombas atômicas, em Hiroshima e 3 dias depois em Nagasaki. Ali o Japão rendeu-se sob a condição de que o seu imperador, Hirohito, não fosse criminalizado, continuasse sendo o imperador, que o Japão continuasse sendo imperial e seu imperador não sofresse sanções, não fosse, digamos, destituído e preso e julgado. Os Estados Unidos aceitaram esse pedido japonês e ali, a partir daquilo, então, os Estados Unidos ocupou o Japão com um projeto, um programa de recuperação da nação japonesa. O Japão foi completamente arrasado, estava com uma inflação maior, ou no mínimo igual à da Venezuela. Alimentos básicos conseguiam-se apenas no mercado negro. Enfim, o Japão estava um caos no momento da rendição. Quando esse senhor, esse fantástico militar, general Douglas MacArthur, assumiu o controle do Japão, o que ele fez? Ele fez uma reforma agrária, que foi o que salvou o Japão. Quando o MacArthur entra no Japão, ele percebe que o Japão é praticamente uma economia feudal. Mais de 50% das terras cultiváveis do Japão estavam nas mãos de poucos proprietários, uma minoria de donos de terra, ricos, evidentemente, mas que não trabalhavam na terra. Mais de 50% de toda a terra cultivada no Japão estava nas mãos desses poucos proprietários que a arrendavam para agricultores pobres, gente que não tinha terra, arrendava essa terra, produzia e dava um percentual altíssimo para os senhores de terra, que, por sua vez, financiavam a indústria bélica japonesa, que eram os que davam dinheiro efetivamente para o Japão armar-se, para o exército, para a força aérea e para a marinha japonesa. Esse era o esquema. Os trabalhadores da terra davam quase tudo o que ganhavam para os senhores, os donos da terra, e os donos da terra financiavam as forças armadas japonesas. MacArthur quebrou esse negócio. Ele congelou o preço das terras por mais de 4 anos, 5 anos, as terras, o preço ficou congelado e deu prioridade, isso foi uma reforma agrária mesmo, passou a terra, a propriedade da terra para aqueles que a arrendavam. E ali o Japão começou a prosperar. O sujeito que vivia como um escravo, vamos dizer, como um servo da gleba, passou a ser dono da terra. O Japão começou a produzir,
numa escala infinitamente maior do que produzia antes da guerra, e o investimento, quando a economia começou a crescer, todo o lucro daquilo passou a ser investido em educação e em infraestrutura. Tudo isso na mente do predador americano chamado do general Douglas MacArthur. Os Estados Unidos tinham um plano para o Japão, ocuparam o Japão sim e o tornaram grande outra vez. Pois bem, o Japão, por ter pertencido ao eixo, né, por ter se unido à Alemanha e Itália, a Alemanha nazista e a Itália fascista, ficou, digamos assim, com uma restrição internacional em relação às suas forças armadas, ao seu poder bélico e também à sua influência nos países da região. O Japão teve que respeitar uma constituição também imposta pelos americanos, no sentido de não tornar-se mais uma potência bélica. As coisas agora, entretanto, mudaram. Desculpem pelo entretanto, saiu sem querer. Mas o fato é que o site The National Interest mostra hoje, essa bandeira que vocês estão vendo aqui é a bandeira o símbolo do exército, das forças terrestres japonesas, que estavam apagadinhas. Eu vou deixar essa matéria com vocês aqui na descrição. Ela é interessante porque mostra o seguinte: o Japão já não tem mais essas restrições impostas desde a Segunda Guerra e precisa armar-se rapidamente, desenvolver tecnologia e armamentos rapidamente. Precisa rever as limitações que estão em sua Constituição, a limitação no sentido do montante de investimento, porque essa é novamente uma exigência americana. As coisas agora mudaram. O Japão, de mero parceiro econômico dos Estados Unidos, agora terá de ser também um parceiro na força. O presidente Donald Trump está fazendo pressão sobre o Japão, mas vejam, isso não é uma pressão injustificada. O primeiro-ministro Shinzo Abe sabe muito bem que precisa armar-se, e essa é a pressão que Donald Trump está fazendo. Comprem o máximo de armas que puderem e desenvolvam vocês o máximo de tecnologia bélica possível e rapidamente, porque o bicho vai pegar, o bicho já está pegando. O Japão sabe disso. O Japão sabe o quanto de músculos a China tem exibido na região. Tem a preocupação com a Coreia do Norte, evidentemente, e todo o cenário geopolítico, que está apontando para um grande conflito mundial. O Japão não ficou parado, ele não pôde investir, evidentemente, o que outras nações investiram em armamentos, mas ele investiu, evidentemente, em tecnologia. Todo mundo conhece o poder tecnológico do Japão. O Japão é responsável, um dos principais responsáveis pela evolução tecnológica, pela revolução tecnológica dos anos 70 e 80. E não seria de admirar que, uma vez mudada a Constituição, sem as restrições a Constituição japonesa, sem restrições em investimento na área militar, o Japão em poucos meses pode ser sim uma potência. Por quê? Porque os projetos existem. Não existe o objeto realizado a partir do projeto, mas os projetos existem. Ninguém pode duvidar que o Japão é bom em tecnologia, ou pode, claro que não. Então está aí, pessoal, esse é mais um detalhe do momento geopolítico que nós estamos vivendo. É um momento de guerras e rumores de guerras. O Japão entrando novamente nesse cenário, no cenário bélico, isso é um fator a mais para preocupar o dragão vermelho ali do lado. Que seja bem-vindo.
que o Japão seja bem-vindo neste complexo tabuleiro da geopolítica. Até depois, pessoal.